Está reunida a Comissão Executiva. O Orçamento do Estado é, obviamente, o tema transversal ao longo de toda a semana e a recessão vai atingir 2,8% no próximo ano. É um valor bastante pior do que as estimativas do Governo e do Banco de Portugal, grande parte devido ao impacto das novas medidas de austeridade, como o corte dos salários ou aumento do IVA. Na conferência de imprensa sobre o Orçamento do Estado para 2012, nesta segunda-feira, Vítor Gaspar anunciou também que a taxa de desemprego vai subir até aos 13,4%. Passos Coelho já tinha avisado que a recessão em 2012 podia ser maior do que a prevista pelo Banco de Portugal e pelo próprio Governo. As piores previsões apontavam para uma recessão de 2,2% na estimativa do Banco de Portugal, mas Vítor Gaspar anunciou esta segunda-feira uma recessão ainda maior. Em 2012, a recessão da economia será mais profunda do que o previsto no documento de estratégia orçamental, prevendo-se agora uma queda do PIB de 2,8%, depois de 1,9% em 2011. A queda acumulada nos 2 anos é de quase 5%. Este agravamento do cenário macroeconómico explica-se pelas próprias medidas recessivas que vão ser postas em prática com o Orçamento do Estado para 2012. A revisão da taxa do IVA com a passagem de muitos produtos para a taxa normal de 23%, juntamente com o corte nos subsídios de férias e de Natal para os funcionários públicos e pensionistas, vão afetar o consumo privado. Um indicador que deve cair 4,8% no próximo ano, o mesmo valor previsto para o crescimento das exportações. O desemprego também vai piorar em relação à previsão do Governo inscrita no documento de estratégia orçamental. O Executivo de Passos Coelho apontava para 13,2% de taxa de desemprego para 2012, mas será pior. Neste período, prevê-se que a taxa de desemprego aumente de 12,5% em 2011 para 13,4% em 2012. No final do próximo ano, o Governo acredita na redução do déficit orçamental para as metas que já estavam fixadas pelo Executivo e pela Troika. O déficit orçamental irá ser reduzido de 5,9% do PIB em 2011 para 4,5% em 2012, em linha com os objetivos do programa. 2012 será o primeiro ano em que se verificará um saldo primário positivo que se cifrará em 0,7% do PIB. O crescimento moderado da economia, assim como o início do fim das elevadas taxas de desemprego, ficam adiados até 2013. Este é o tema que está em cima da mesa nesta Comissão Executiva, uma parceria entre o ISEG e a Ordem dos Economistas. São convidados desta edição Paulino Brilhante Santos, Mariana Abrantes de Sousa, Miguel Santobin e também Vítor Scária. Agradeço aos 4 a vossa presença nesta edição de terça-feira. Paulino Brilhante Santos, quando olhamos para esta previsão de uma recessão de 2,8%, é obviamente um cenário que eventualmente a maior parte dos economistas não acha estranho, mas ainda assim há aqui um agravar daquilo que é a previsão de crescimento ou decrescimento da economia para Portugal. Sim, eu penso que sim, e penso que é natural, não é? Atendendo ao próprio efeito recessivo das mesmas medidas de consolidação orçamental que estão previstas no próprio orçamento. E também, penso eu, ao próprio previsível agravamento da conjuntura internacional, que, como o Ministro das Finanças disse na sua intervenção, poderá ter um impacto bastante sério sobre a economia nacional. Há sinais que, aliás, já vinham do relatório de outono do Banco de Portugal, que apontam para uma desaceleração da economia internacional, em particularmente acentuada em relação à zona euro, aos Estados Unidos e aos nossos principais parceiros comerciais e, portanto, é natural que todos esses fatores conjugados apontem para uma desaceleração da economia portuguesa. Há a possibilidade de Portugal entrar num ciclo vicioso idêntico àquele que a Grécia entrou, que mais medidas de austeridade levam a mais recessão obriga a mais medidas de austeridade? Eu penso que há esse risco. Eu penso que corremos claramente esse risco. E corremos ainda também outro risco que tem que ver um bocado com o facto de que, ao nível fiscal, que é, enfim, a minha especialidade, sobre outros aspectos aqui os nossos distintos economistas do painel falaram melhor que eu, mas, por exemplo, ao nível estritamente fiscal da minha especialidade, corremos o risco do agravamento da recessão e um bocado poderemos chegar a uma situação em que as receitas fiscais comecem a cair.
mesmo com o agravamento nominal da carga fiscal. Nomeadamente, os impostos diretos estão muito ligados àquilo que é a capacidade de geração de riqueza. Os diretos e os indiretos, inclusive o IVA, porque o IVA está muito ligado ao consumo, o consumo começa a entrar em queda e o facto de se estarem a mexer em taxas e a transferir bens e serviços e produtos para a taxa máxima poderá não levar necessariamente ao aumento da receita esperado. É evidente que esse efeito terá sido naturalmente levado em conta pelo Governo nas estimativas de receita fiscal que estão previstas nos cenários do orçamento, sem dúvida, porque evidentemente não é um trabalho de amadores, portanto, sem dúvida que isso foi tido em devida consideração pelo Governo, mas o facto é que se a recessão se agravar, se o desemprego se agravar mais do que o esperado, e não há, como o próprio Governo admitiu, não há nenhuma garantia de que isso não possa vir a acontecer, então nesse caso pode acontecer que as receitas fiscais caiam mais do que o previsto e se entre no tal círculo ou espiral, o círculo vicioso ou tal espiral de que falou. Mariana Abrantes de Sousa, olhamos para esta previsão e percebemos que estamos num enquadramento internacional que é extraordinariamente adverso. A China hoje, nesta terça-feira, vem com previsões de crescimento menores, ainda assim 9%, mas ainda as menores dos últimos 2 anos, com os Estados Unidos a não recuperarem, com a Europa, com algumas das maiores economias num cenário pré-recessivo, ou próximo disso. É de facto um enquadramento internacional, também não ajuda. Sim, mas eu acho que é preciso ver esse enquadramento internacional também de uma forma mais realista. Nós, em parte, o enquadramento internacional dessas duas economias que mencionou, a China e a Alemanha, é porque eles estão a ter mais dificuldade em exportar. Mas isso, eles exportavam também para nós. Nós estamos nos países, é natural que os países superavitários tenham que abrandar as suas exportações, porque os países deficitários como nós, como os Estados Unidos, já não temos por onde continuar a comprar a crédito. Portanto, esse abrandamento não é de todo negativo, na medida em que implica que nós podemos cortar, ao cortarem as exportações alemãs, nós também podemos cortar uma pequena cota parte das nossas importações. E é isso que temos que fazer, porque é evidente que nós vamos ter cortes no consumo, mas o que nós precisamos mesmo é cortes no consumo de bens importados. Só que nós estamos muito dependentes das importações. Importamos energia, temos ainda uma balança energética muito deficitária. A alimentação praticamente é toda importada. 60%. E 60% dos alimentos são importados, mas também é porque nós descuidamos e quase acabamos com a agricultura e nós ainda temos capacidade de desenvolver a produção nacional que não temos feito e temos que voltar a fazer. Miguel, ainda numa primeira declaração sobre este orçamento, quando olha para aquilo que foi anunciado ontem pelo ministro Vítor Gaspar, fica com a ideia de que há aqui um esforço de corte daquilo que é designado genericamente pela máquina do Estado? Não, isto é, eu fico com a ideia que há um esforço enorme de corte naquilo que é genericamente designado por despesa, ou seja, a despesa pública em termos nominais é cortada porque são cortados os salários dos funcionários públicos e, de facto, isso corresponde a um corte na despesa de acordo com as designações que nós lhes damos habitualmente. No entanto, não me parece que esse corte na despesa seja, digamos assim, um corte, quando fala na máquina do Estado, o subjacente estaria a ideia que haveria uma espécie de alguma reorganização do Estado, cortes, digamos assim, inteligentemente selecionados, melhorias da eficiência em setores em que são ineficientes, em que o Estado possa ser ineficiente. Isso não existe. Isso, de facto, não existe de todo, uma vez que o que se escolheu foi uma solução que é fácil do ponto de vista quase algébrico, não é? Se nós queremos diminuir a despesa, não, vamos diminuir os ordenados dos funcionários públicos em tanto por cento até chegar a um certo objetivo. Tem um efeito imediato, embora esse efeito pudesse ser conseguido de outras formas, mas tem de facto... Nomeadamente quais, Miguel? Tal como tem sido agora muito, muito discutido e como penso, aliás, pelo menos a julgar pelos relatos da imprensa, como esteve até em causa no próprio Conselho de Ministros, poderia ter equacionado uma solução semelhante àquela que nós tivemos, ou que vamos ter agora para o subsídio de Natal, isto é, em vez desses
cortes na despesa recaírem sobre os funcionários públicos desta maneira, poderiam ter sido repartidos pela população através, de facto, de um imposto extraordinário sobre, por exemplo, o subsídio de Natal. Ou seja, em vez de cortar tanto no subsídio de Natal e no subsídio de férias aos funcionários públicos, esse esforço poderia ter sido repartido pelos contribuintes e pela população. Embora ontem, Vítor Gaspar alertava para essa opção, ou justificava essa opção, com o facto dos funcionários públicos terem o emprego garantido. E, portanto, há aqui, digamos, uma análise de risco e de rentabilidade. Todos nós conhecemos essa dupla realidade.